Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, escrevam aí pelo chat, para que eu saiba que a transmissão está sem problemas. Muito bom, pessoal. Camila Roster entrando. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Camila? Muito bom. Se estiver me vendo bem, me ouvindo bem, me avise aí pelo chat. Ótimo. Cristina Velincanta. Tudo bem, Cristina? Ótimo. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Vocês sabem quem é o Dr. Pronovost? Vou falar um pouquinho aí sobre ele. Sabem quem é o Dr. Pronovost? Acho que não, né? Não é que seja muito famoso também aqui entre nós, no nosso meio, né? O pessoal aí da medicina, sobretudo o pessoal que trabalha em CTI, sabe quem é o Dr. Pronovost. Provavelmente, né? Tá bom. E aí, pessoal? Eric entrando, Denise entrando. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Tá tudo bem com a transmissão? Juliana falou que tá tudo bem? Ótimo. Ah, não deixem de anotar aí o meu número, né? Tem um tempo que eu não recebo nenhuma... que eu não atendo a nenhuma ligação, né? Recebi ou recebo? Eu que não estou atendendo. Então, estou botando aqui ó, o chip no celular para a gente poder conversar hoje também. Se vocês quiserem, tá? Então, me liguem para que eu atenda aí, tire dúvidas, converse com vocês, tá bom? Então, o número é 99... Peraí. 21, né? Rio de Janeiro. 99-388-9218. 21-99388-9218. Então tá bom. Letícia Rigo falou que depois de alguns dias de fora tá de volta de novo. Ótimo. Só respondendo aqui para a Bruna tá me perguntando o seguinte, que quando eu falei lá sobre a Catherine Lecuyer, numa transmissão anterior, eu falei do livro Educar no Assombro, né? Educar no Assombro, e a tradução, falei que eu não gostei da tradução do título, mas a tradução do corpo do texto acho que tá boa, Bruna. A verdade é que eu não li esse livro em português, eu li o livro em espanhol, né? Então eu não poderia te dizer sobre a tradução do livro, né? Mas se alguém leu o livro em português e não viu nenhum problema com a tradução, avise aí. Tá? Então não poderia te responder, Bruna, porque eu não li o livro em português, tá? Ótimo. A Gilmara Roriz falou que não conhece o Dr. Pronovost, e inclusive o nome dele é impronunciável. Tá bom, pessoal. Então, olha só, anotem aí, o meu número tá 21-99-388-9218, tá? Para a gente possa conversar hoje, se vocês quiserem, tá? Muito bom. Então, antes de falar exatamente sobre o Dr. Pronovost, que é um assunto importante aqui pra gente, tá? Porque ele tem uma técnica que simplesmente salva 1.500 vidas por ano nos Estados Unidos e faz uma economia de mais de 100 milhões de dólares, né? Na economia dos hospitais. Dá uma economia para os hospitais de 100 milhões de dólares por ano, tá? Uma coisa simples que o Dr. Pronovost aplicou, tá? Mas antes de falar sobre o Dr. Pronovost, eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que talvez interesse a vocês. Talvez não agora, porque os seus filhos são pequenos ainda, né? Mas daqui a pouquinho eles vão estar crescendo. E quando eu digo daqui a pouquinho, a gente sabe, né? Pisca o olho e cresceu mesmo, né? Então vai entrar aquele período da adolescência, que é um período que muitas pessoas têm medo, né? Então, queria conversar com vocês um pouquinho sobre uma coisa, né? Tem um paciente que eu atendo que, bem, não é só ele, né? Tem alguns que eu atendo com essa característica, que é um paciente que ele faz uso de maconha, né? Então ele é novo, tem 16 anos, 16 anos, né? Começou a fumar maconha já tem uns 3 anos, então aos 12, 13 anos ele começou a fumar maconha, então já faz uso de maconha há algum tempo. Né, na história dele, dado que ele é bem novo, né, tem 15, 16 anos, eu realmente não lembro se tem 15 ou 16 anos agora, mas ele usa maconha já há um tempo, né, e é claro que quando os pais descobriram, são pais que não usam maconha, né, quando os pais descobriram, deu um problemaço lá na dinâmica familiar, então toda sorte de punições e brigas e sermões acabaram aparecendo ali na dinâmica familiar, né,
porque os pais simplesmente não esperavam que aquilo ali fosse aparecer, que aquilo ali fosse acontecer, né? Então achavam que o filho simplesmente nem sabia ainda o que era droga, não sabia, não tinha acesso a isso, né? E quando descobriram porque o porteiro, veja, olha só, não foram nem eles que acabaram, foi o porteiro. O porteiro do prédio dele estava passando por uma praça, viu o garoto usando, né, e voltou e contou para os pais, né? Então os pais abordaram o moleque lá, quando o garoto chegou em casa, já debaixo de briga, de gritaria, de choro, de chantagem, né? Então cada vez que você fuma, você está me machucando, né? Foi uma frase que a mãe falou, eu não te criei para isso, né? Todas aquelas coisas que dá para entender, né? Claro, os pais não estavam esperando que isso fosse acontecer, né? E aconteceu, né? Quando foram ver ali, o garoto já estava viciado, né? Tava na concepção dos pais, o garoto já estava viciado, estava fumando maconha, tal. E veja, era um garoto, assim, por assim dizer, que não estudou em bons colégios, né? A família estruturada, a família atenta, a família sempre procurando ali o melhor para os filhos, né? Etc. E acabou acontecendo ali na família deles. E aí o que eu queria conversar com vocês hoje não é exatamente ainda sobre os malefícios ou não da maconha, né? Que vocês sabem que existe uma discussão aí, né? Vocês vão procurar na internet, vai ter uma série de papers dizendo sobre os benefícios do THC, e vai ter uma série de outros papers, inclusive o próprio posicionamento da sociedade, da Associação Brasileira de Psiquiatria, né, se posicionando de modo desfavorável, né, ao uso de drogas, ao uso de maconha, etc. Então, o que eu queria falar não é exatamente sobre o malefício da maconha, né, não é exatamente sobre o malefício da droga, mas é sobre uma outra coisa, tá? É sobre a abordagem dos pais, tá? Porque veja, olha só, vamos lá. Qual que é a grande queixa desse garoto e que eu tendo a concordar, tá? Eu tendo a concordar e, de fato, acho que ele está certo, ok? Não acho que ele está certo em usar maconha, ok? Mas acho que ele está certo na queixa dele. Porque quando, por exemplo, ele vai conversar com os pais, né? Porque, veja, ele não parou de usar, né? Ele ficou um tempo sem usar maconha, desde que os pais descobriram tem mais ou menos 1 ano e pouco, né? Etc. E ele parou por um tempo, etc. Mas volta e agora assumiu, está usando maconha, né, o tempo todo, né, etc. Então, o que acontece, né? Os pais, quando vão conversar com o menino é muito articulado, é muito inteligente. Ele tem uma coisa que não existia há 15 anos, chamado internet de banda larga. Então, o garoto tem acesso a todas as informações disponíveis, né? Então ele de fato ele gosta desse universo, ele se define como maconheiro, né? É um tipo de tribo específica que, enfim, goste ou não goste, a gente tem que saber disso, né? Enfim, ele então está munido de todos os argumentos, ele está munido de toda né, de uma série de estudos científicos, outros não científicos, de relatos, enfim. Então, quando ele vai conversar com os pais dele, né, quando ele vai conversar com os pais, porque os pais não estão dando dinheiro para ele sair, para nada, né, não estão dando nem um centavo para o garoto sair, quando o menino vai conversar com os pais, né, o que os pais fazem? Eles simplesmente não escutam o que o garoto está falando, né? E o garoto vem ali com argumentos muito, muito convincentes, muito contundentes mesmo, né? Porque existem argumentos para um lado e para o outro, é evidente, né? Sobretudo pessoas que não estão ali na clínica, não estão trabalhando, coisa tipo, ela pode simplesmente pegar ali um estudo específico, científico, né? Que aponta, por exemplo, os benefícios, supostos benefícios da maconha né? Os supostos benefícios da maconha numa dimensão, né, ali da cognição, numa dimensão da saúde, numa dimensão da convivência, etc. Isso existem estudos desse tipo, tá? E aí o que os pais fazem? Né? Os pais negam de pronto, né? Os pais imediatamente, eles não querem ouvir. Como o garoto percebe essa história? O garoto percebe o seguinte: olha, eu estou mostrando um fato, que para o garoto é um fato, né? Enfim, ele está mostrando um estudo científico, o garoto não precisa, ele não entende como é que os estudos científicos são desenhados. Tá? Por exemplo, talvez vocês também não saibam disso. Então, quando a gente pega um estudo científico, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui, né? Então, um estudo científico específico ali provando que determinado remédio diminui o colesterol, né? Então, existem remédios, né, que prometem a diminuição do colesterol. A verdade é que muitos desses estudos eles não foram desenhados para isso. O estudo, em geral, não é, né? O estudo pode não ter sido desenhado para que aquele remédio diminua o colesterol, mas ele foi desenhado, por exemplo, para que aquele remédio diminua a mortalidade. Uma vez que o estudo
mostra que né, investi um dinheirão aqui no estudo, gastei um baita dinheiro, mobilizei uma puta comunidade científica aqui, mas esse remédio não diminui mortalidade. Vamos ver o que aconteceu de bom aqui, né? E aí eles pegam os desfechos secundários, né? Eles têm desfechos secundários dos estudos. Então vamos supor que eles estão analisando aí também. Será que esse remédio diminuiu creatinina, né? Diminuiu ureia? O remédio, de repente, aumenta a função a função pulmonar? Aí nada vai dando positivo e uma coisinha dá positivo. O remédio diminui o colesterol, então vamos diminuir triglicerídeos. Então vamos falar aqui que esse remédio ele é bom para diminuir triglicerídeos, tá? A verdade é que dentro dos estudos científicos, né, a gente pode estar dentro de uma falácia, né? Uma falácia que eu não vou contar aqui para vocês qual é, ok? Mas o fato é que quando o estudo científico ele fala, né, do benefício de um desfecho secundário, ou seja, não era o desfecho próprio que o estudo pretendia demonstrar, pode ser que a gente esteja dentro de uma falácia. Pode ser que se a gente repetir aquele estudo várias vezes, a gente note que não, nem triglicerídeo diminui. Por acaso, né? Foi um achado, foi meio que sem querer, né? Não era. Se a gente fizesse isso várias vezes, né? Se fizesse para larga escala, o remédio não diminui o colesterol. Mas aqui, especificamente, né? Porque a gente tem mais de 30, 30 é o número, tem mais de 30 desfechos secundários, um deles vai dar positivo, porque por probabilidade, né? Um deles vai acabar dando positivo, né? Então, veja, a gente não pode dizer que esse estudo científico ele é válido. Agora, veja, né? Em geral, os pais não têm esse domínio para conversar assim com o garoto, não é verdade? A gente precisaria ser cientista, a gente precisaria ser médico, a gente precisaria, de fato, ter ido à academia, né? Academia de estudos de uma universidade, tal, ter recolhido informações, por exemplo, da leitura de artigos científicos, que muitas vezes, né, a maior parte das pessoas não tem, não domina, não sabe ler um artigo científico. Artigo científico não basta saber português ou inglês para ler, né? É toda uma linguagem específica. A gente tem que saber um monte de coisa para poder ler um artigo científico, né? E muitos pais não têm isso, né? Não sabem fazer isso. Então, quando o garoto mostra um artigo científico dizendo que a maconha é boa, né? O garoto acha que aquilo é verdade. O pai desarmado, o pai despreparado, né? O pai nervoso, sobretudo, já rechaça logo aquilo e fala, porra, é óbvio que não é bom, você tá maluco? Você vai virar um drogado agora? Eu criei meu filho para virar um maconheiro, né? Aquela coisa, né? Que em geral os pais falam. O que o garoto vai? Meu pai é um ignorante, minha mãe é ignorante, porque tem um artigo científico aqui, algo que prova que a maconha é boa, e meus pais não estão prestando atenção nisso. Então eu não vou... Tudo que meus pais falam a partir de agora eu não posso acreditar, porque meus pais eles são passionais, né? Os meus pais são parciais, os meus pais são cegos, os meus pais são surdos, os meus pais são preconceituosos, não é verdade? Então veja, aqui está um ponto, né, de desafio para todos nós que educamos filhos numa era na qual a informação está disseminada, né? O fato da informação estar disseminada não significa que a qualidade da informação seja boa, não significa que uma vez que eu acesso a informação, eu sei interpretar a informação. Mas o adolescente acha que a informação que chega até ele é boa e que ele sabe interpretar aquilo. Então veja, a gente, de algum modo, tem que conseguir ter uma certa calma, né, para que, ouvindo certos absurdos ali que o adolescente está falando, por exemplo, esse aí, né, ele quer provar por A mais B, né, supondo que fumar crack é algo bom para a saúde, porque emagrece, né, porque, enfim. O que a gente vai fazer? A gente não pode, ser um animal, você vai virar agora um cracudo, vai virar um maconheiro, a gente não pode fazer isso, né? Não é que não posso fazer isso, o fato é que se a gente fizer isso, né, a gente vai estar dando um tiro no nosso próprio pé, a gente perde a autoridade no mesmo minuto. O que seria útil a gente fazer? Mesmo que a gente esteja diante de uma coisa que a gente vê que é um absurdo. Se a gente já domina a técnica, por exemplo, né? Mas se o filho meu chega para falar isso comigo, eu domino a técnica de leitura de artigo científico. Eu vou pedir, me mostra aqui, deixa eu ler esse artigo contigo. Aí eu vou explicar para ele como é que um artigo científico é escrito e vou mostrar a falha do artigo, tá? Se eu não domino a técnica, o que eu vou fazer? Eu vou pedir tempo, né? Eu vou fazer assim, cara, calma, vamos conversar sobre isso. E aí a gente tem que estudar a coisa, né? É útil que a gente estude a coisa, né? Foi o que eu estava falando no programa de ontem. Né? O programa de ontem, lembra que a gente falou? A gente, em geral, ouve conselhos de pessoas que não prestaram atenção no problema, não prestaram atenção na gente, nem sequer por um único minuto. Né? Nem por um minuto a pessoa prestar atenção no nosso problema, já quer ali dar um conselho, dar uma dica, terminar o problema, etc, etc, etc. Né? E aí, esse aqui é o ponto, né? Quando a gente ouve o conselho de alguém que não prestou atenção no problema nem por um minuto, a gente vai tender a desprezar aquele problema. A mesma coisa vai acontecer com o nosso filho. Se a gente não entendeu o universo, né, no qual ele está se movendo, se a gente não entendeu ali qual, por exemplo, o universo dos maconheiros, como é que funciona. Você sabe o que é um vape, por exemplo? Você sabe quais são as outras formas de consumo da maconha, sabe? Né? Pode ser que a gente não saiba de nada disso. Né? O que é um vape? Né? Pode ser que não saiba porque não precisa saber, porque não é da nossa realidade, porque a gente nunca usou maconha, porque, né?
né? E o que acontece? A gente não consegue conversar com aquela criatura, e se a gente não consegue conversar, se a gente não consegue entrar no universo, a gente não consegue tirá-lo daquele universo. Em geral, esse é o motivo pelo qual, né, as nossas intenções educativas, as nossas intenções de demover, né, de retirar, de tirar uma pessoa qualquer, ou um filho, um primo, um irmão, de situações de perigo, de situações de risco, elas falham miseravelmente na maior parte dos casos. Por quê? Porque a gente não deu chance, né, para a gente mesmo entrar naquele universo, entender com calma, né, o que está acontecendo, para a gente poder tirar a pessoa dali. Veja, para manobrar, né, para manobrar um carro, muitas vezes a gente precisa dar ré, né? Dar ré significa regredir. Mas muitas vezes o carro só encaixa na vaga porque a gente fez o movimento de dar ré e volta. Para a gente manobrar uma pessoa, para a gente manobrar um filho, para a gente manobrar um parente, para a gente manobrar um amigo, para a gente manobrar uma pessoa que a gente ama, que está indo na direção de uma coisa que a gente vê que é maléfica, muitas vezes a gente vai ter que ter a sabedoria e a calma de dar ré. O que significa dar ré? Retroceder. Com calma, né? Com calma a gente volta, dá 2 passos atrás, né? Para poder tomar fôlego, olhar, né, com mais precisão aquele universo, para que a gente possa então acelerar e entrar naquele mundo para tirar a pessoa daquele mundo maléfico. Tá? Então, veja, isso a gente tem que ter na nossa cabeça, né? Essa capacidade, né? Essa que vem através do estudo, do exercício da paciência, do exercício da segurança, do exercício de fato do amor, né? De a gente entrar no universo de uma outra pessoa, é fundamental para que a gente possa tirar a pessoa desses estados, tá? E aqui entra o que, enfim, essa coisa do Dr. Pronovost, né? O que o Dr. Pronovost tem para ensinar a gente sobre educação de filhos, né? O Dr. Pronovost, ele fez uma coisa muito simples, né? Diante de situações caóticas, tá? Diante de situações caóticas hospitalares, ele é um médico, um anestesista que trabalhava, né, em CTI, né, ele era chefe de um CTI importante lá nos Estados Unidos, da John Hopkins, né, que é o maior hospital do mundo, né, o melhor hospital do mundo, etc., onde saem vários prêmios Nobel, enfim, muitos estudos científicos bem feitos, bem desenhados, etc., etc. O Dr. Pronovost falou o seguinte, ó, a maior parte das situações caóticas, né, ou caóticas ou desorganizadas, a gente resolve com uma coisa chamada checklist, né? Checklist, né? Uma lista com coisas mongóis, né? Coisas simples, coisas óbvias que a gente deveria fazer. E muitas vezes a gente perde o controle das situações porque a gente não tem o checklist na nossa cabeça. Tá? Olha só a coisa. Isso é bobo, né? Na verdade, é bem bobo. Né? Tá, pô, então, sério que o Dr. Pronovost ele faz ele salva, o método dele salva 1.500 vidas por ano nos Estados Unidos e faz uma economia de $100 milhões, porque ele põe checklist colado na porta dos quartos do hospital? Exatamente. Né? Então, por exemplo, o meu último bebê que nasceu, eu cheguei a rir, né? Eu achei graça, porque eu sabia da coisa do Dr. Pronovost, mas de fato nunca tinha visto ali uma coisa tão óbvia, escrito um checklist tão óbvio. Então, quando meu filho nasceu, eu fui abrir a porta ali no centro cirúrgico e tinha colado uma placa dizendo qual era o passo a passo, né, para prevenir infecção. E tinha coisas assim, tipo, primeiro, lave as mãos. Segundo, vista luvas. Terceiro, então, ensinando ao médico, né, ou enfermeiro, a pessoa treinada, não é ensinando, mas lembrando a pessoa que é treinada, a pessoa que tem, que sabe fazer aquilo, pô, faz aquilo de trás para diante, né, com a maior facilidade do mundo, mas o fato de ter um checklist faz com que a gente, numa situação, às vezes, de desespero, uma situação de tensão, a gente não pule etapas necessárias para que o processo seja concluído com êxito. Então, aqui que está um ponto, né, que eu queria falar com vocês hoje. Muitas vezes, aqui está um pulo do gato, né? Muitas vezes fazer lista, né? fazer agenda, prever as nossas atividades. Hoje mesmo, uma paciente me mostrou aqui um planner, né? Qual que é aqui o planejamento da semana, tal. Pô, muito bom, muito bacana, não esqueceu de nada. Até falei com ela algumas coisas aqui que ela até esqueceu, na verdade, uma coisinha ela esqueceu. A hora de cozinhar, por exemplo, ela esqueceu. Mas muitas vezes, para que isso possa ser concretizado no longo prazo, para que de fato tenha um desfecho positivo, ou seja, de fato a minha vida melhore, às vezes é necessário eu descer vários níveis, né, ir lá embaixo e fazer uma coisa que é muito humilhante, né, um checklist evidente. Então, por exemplo, para pessoas que estão, né, educando crianças em casa, por exemplo, né, tem um checklist ali necessário, que muitas vezes é bom eu ter feito, né, então, por exemplo, né, a gente pode planejar, então, 7 da manhã acordar, né, 8h30 ensinar matemática, 9h30 ensinar português, sei lá, né, tá, mas esse é o passo a passo? Ué, a criança não toma café da manhã, ela não escova o dente, ela não tem que vestir uma roupa, isso é o checklist, entendeu? Tá escrito isso em algum lugar, você não precisa ficar vendo isso todo dia, mas tem que estar fixado em algum lugar para que a gente de fato tenha um desfecho positivo no longo prazo. Então o checklist das coisas, né, eu acordei, o que a criança faz primeiro? Né? Você sabe isso? Ela toma café da manhã, ela escova o dente, ela se veste, né? Ela faz a oração, o que vem primeiro?
Se a gente não tem o checklist do mais básico, provavelmente a gente, no longo prazo, a gente não consegue concretizar nossas coisas. Ou seja, o desfecho é negativo das nossas intenções. Por quê? Porque a gente se enrola. A gente, uma parte das vezes eu sei que eu faço, claro que eu vou escovar o dente depois de tomar o café, né? Porque quem que... Ou não, claro que não, pô, já quero sair da cama com o dente, eu quero ir pra vida com o dente escovado, depois eu escovo o dente de novo, sei lá. O fato é que se a gente não tem isso muito claro na nossa cabeça, a gente pode se enrolar com coisas muito básicas, a gente pode pular etapas necessárias para o bom êxito do nosso planejamento, tá? Então, o Dr. Pronovost, quando ele fala o seguinte, olha, checklist é o que é necessário para diminuir mortalidade, para diminuir infecção hospitalar, para a gente economizar dinheiro, para... Veja, olha só, o Dr. Pronovost, ele está falando para médicos, né? Pessoas que, enfermeiras, pessoas que estudaram 12 anos, se especializaram na coisa. Ele está falando, olha, mesmo assim, mesmo você ter um baita conhecimento da coisa, é importante que você verifique, né, o basic, né? O básico da coisa, né? Então, como é que se lava uma mão? Como é que se calça uma luva? Como é que se veste ali o capote estéreo? Checklist. Como é que eu faço isso, né? O que eu faço antes, o que eu faço depois, beleza? Então, essa aqui é a dica, né? Pra gente evitar problemas que, às vezes, a gente fica, como é que isso aconteceu, né? De repente, meu filho virou maconheiro, de repente... Né? Então, a gente tá chegando antes. A maior parte das pessoas aqui tem filhos pequenos. Vamos tentar, né, organizar pequenos checklists para nossas atividades, tanto profissionais quanto familiares. Eu sei que pode ser uma coisa que pode parecer asfixiante, né? Pode parecer loucura, mas não é para você ficar ali, não é um checklist que você tem que ficar marcando o xizinho. Não, você tem que dar uma olhada naquilo. Aquilo aí tem que te lembrar que existe uma ordem de execução das coisas para que a gente tenha êxito no longo prazo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Isabela Souza Penido Linson, que é a primeira vez ao vivo aqui com a gente. Seja bem-vinda, Isabela. Muito bom. Espero vê-la mais vezes aqui ao vivo conosco no nosso programa diário. Andresa Venturelli fala, ai, que pena, cheguei atrasada. Não fica, não. Depois você assiste aqui a reprise. A reprise não, depois você assiste a gravação aí, tá bom? Beleza. Muito bom, pessoal. Vou ficando por aqui, né? Já passamos dos 20 minutos regulamentares, né? Depois a gente continua esse assunto aqui. Eu sei que esse assunto dá pano para manga sobre essa parte de adolescência, drogas, bebida, etc. Eu sei que, enfim. Beleza, então olha só, duas coisas. Não deixem de entrar lá no site www.amelhorfamiliadomundo.com.br. Se inscrevam lá para que a gente tenha um contato, né, mais direto. Os vídeos lá estão todos organizados na sequência para que vocês possam assistir, né, com mais tranquilidade. Esse site é ótimo para recomendar, né, para parente, para amigo, etc. Porque está tudo organizadinho lá, tá bom? E assistam ao vídeo aí de divulgação do curso do professor Carlos Nadalim sobre pré-alfabetização. Quem ainda não fez, não perca a oportunidade. É um curso excelente, eu aplico na minha casa, por exemplo, com meus filhos. Tá bom, pessoal? Então é isso. Nos vemos amanhã. Um beijo, pessoal. Um abraço e até mais.